Oiê, seja muito bem-vindo ao programa Cevada Matutina, graça e paz, que você tenha um dia maravilhoso com Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal A Última Batalha. Você já ouviu falar de Ló? Ontem nós estivemos falando sobre Abraão. E Ló? Quem era Ló? Não saia daí, fique comigo e nós vamos aqui então entender um pouquinho, bem resumidamente, a história de Ló. É muito interessante quando nós vimos no estudo de ontem, e se você perdeu, você pode olhar no card aqui em cima, e nós vimos então que Deus chama Abraão para sair do meio da sua parentela, para ir para um lugar onde Deus iria mostrar a ele. Ele não sabia para onde ele ia, mas ele simplesmente obedeceu, porque Abraão conhecia o Deus que ele servia, porque Abraão sabia quem era Deus e ele simplesmente obedecia o que Deus mandava. Ele não questionava as coisas que Deus falava. Muitas vezes nós cristãos hoje em dia é muito comum, em meio ao cristianismo, as pessoas questionarem. Às vezes a palavra de Deus está mostrando alguma coisa, está ordenando alguma coisa, e as pessoas começam a questionar, mas por que esse dia de guarda? Os dias não são todos iguais? Não foi Deus que criou todos os dias? Por que eu tenho que guardar o sábado? Por que não pode ser o domingo, a sexta-feira ou qualquer outro dia? São todos os dias iguais? Mas Deus dá suas ordenanças. Deus, ele diz: olha, faça isso, porque Deus sabe o que é melhor para nós, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Deus. E nós devemos fazer como Abraão, simplesmente obedecer. E Abraão fez assim. Ele obedeceu a Deus. Então, quando Abraão sai da sua parentela, dali do meio dos seus familiares, da casa de seus pais, ele leva consigo o seu sobrinho Ló. E Abraão, durante a peregrinação, juntamente com Ló e os seus servos, eles começam ali a prosperar. Deus faz com que eles prosperem. Deus faz com que Abraão prospere. Porque Abraão, lembre-se, ele era obediente a Deus, ele servia a Deus, ele andava com Deus face a face. Assim que através de Abraão, Ló ele começa também a ser abençoado e os dois começam a prosperar. E se você olhar Gênesis capítulo 13, você vai ver que eles adquiriram uma riqueza muito grande. Ambos adquiriram grandes riquezas. Muitos gados, muitas ovelhas, ouro, prata. E chegou um dado momento que eles tinham tantos animais que eles criavam e tantos servos que estavam ali, trabalhadores que estavam ali junto com eles. E esses trabalhadores começaram a entrar em contrito, começaram a brigar, porque era muitos animais para serem cuidados, para pastar, levar ao pasto. E então eles começavam a brigar entre eles ali por causa de local, o melhor pasto, um queria pegar um pasto melhor que o outro e assim por diante. Então Ló chegou para Abraão, ou melhor, Abraão chegou para Ló e falou assim: olha, Ló, é o momento de nós dividirmos, não está dando mais. Os nossos funcionários não estão sabendo administrar juntamente. Então, como nós temos muitos gados, então é melhor que nós nos separamos. E Abraão, com a sua grande bondade, ele diz assim: olha, escolhe para que lado você quer ir. Se você for para esse lado, eu vou para o outro lado. Se você for para aquele lado, eu vou para este lado. E Ló, então, com a sua grande ganância, porque o corretamente Ló, ele deveria deixar que Abraão escolhesse. Ele deveria dizer: não, meu tio, deixa, fica à vontade, pode escolher. Por quê? Porque Abraão, primeiro, que era o mais velho. Então, por respeito às pessoas mais velhas, ele deveria dar prioridade a Abraão. Segundo, que ele foi abençoado porque estava com Abraão. Deus abençoa Abraão e abençoa aqueles que estão com ele também. E terceiro, que ele, se ele tivesse ali no seu coração, naquele momento, a bondade que Abraão tinha, ele teria cedido então a Abraão escolher primeiramente. Mas não, ele foi ganancioso. E quando ele olha para ambos os lados e ele fala: opa, essa terra desse lado aqui, ela não é muito produtiva, tem muitas montanhas, não é uma terra boa. Já para esse outro lado aqui, é uma terra fértil. Ali são vales,
tem rios, tem bastante água para alimentar o meu gado, tem uma cidade bonita ali onde eu posso morar. Então eu quero esse lugar aqui porque é uma terra mais fértil, é um lugar melhor. E assim então Ló escolhe o lado onde está Sodoma. Por a sua ganância, ele vai para o lado onde a terra era mais produtiva. Agora, que interessante, como que é a vida, não é mesmo? Ló, ele escolhe, olha o lado melhor, onde a terra é mais produtiva, onde com certeza ali os seus gados ia ter um bom alimento, ia ter mais água para dar para os seus gados, os seus animais. Ali ele poderia ainda ficar mais rico, e ele olha para aquele lado e ele vai para o lado e ele vai morar na cidade de Sodoma. Como é interessante as coisas da vida e as coisas que nós escolhemos. Por isso que é importante nós escolhermos mais as coisas espirituais. É por isso que o assunto dessa semana está dizendo acumular os vossos tesouros nos céus e não na terra. Porque muitas vezes, quando nós queremos muito, é um perigo. Nós podemos colocar nosso coração naquilo e acabarmos tendo nada. E Ló, então, ele escolhe viver naquela cidade, mas aquela cidade, infelizmente, era uma cidade ímpia. Era uma cidade que, de fato, era muito próspera. Era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha de tudo e que a vida era muito mais fácil. Só que, ao mesmo tempo, essa facilidade que a cidade promovia, essa riqueza que a cidade dava para as pessoas, essa oportunidade de vida que a cidade dava para as pessoas, ela acabou fazendo com que as pessoas se esquecessem de quem era Deus. E isso levou à destruição daquela cidade. E quando Abraão fica sabendo que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, seriam destruídas, então Abraão, ele não pensou assim, olha, bem feito para Ló, ele é um jovem, um rapaz egoísta, ele escolheu aquelas melhores terras, as terras mais ricas, as terras mais produtivas, bem feito para ele, que ele seja destruído mesmo. Não. Abraão, meus amigos, ele andava com Deus. Então Deus é amor e Abraão tinha um grande amor no seu coração, Abraão tinha uma bondade muito grande no seu coração. E Abraão depositava as suas coisas naquilo que é espiritual. E as coisas terrenas vinham automaticamente. E então, Abraão, ao invés de amaldiçoar o seu sobrinho Ló, ele se preocupa com Ló, porque o amor dele para com Ló era muito grande. Era muito maior do que qualquer coisa que Ló pudesse fazer para ele. E então, ele, ao saber que Deus ia destruir aquela cidade onde estava Ló, ele então começa a interceder. E Abraão ali começa a interceder pela cidade. E ele diz: Olha, Senhor, se tiver ali 100 pessoas, 50 pessoas, o Senhor mesmo assim vai destruir aquela cidade? E Deus disse: Olha, se tiver 50 pessoas, eu não vou destruir aquela cidade. Ah, mas se tiver 20, se tiver 10, não, se tiver, eu não vou destruir. Demonstrando que naquela cidade não tinha nem 5 pessoas que temiam a Deus. Mas Abraão, pela sua intercessão, ele então faz com que um milagre aconteça. Ali, Deus, por Abraão, se lembra de Ló. E então Deus visita Ló e Deus tira Ló daquela cidade. Olha, que interessante, não é essa história? Ló, ele entrou naquela cidade como um homem muito rico. Ele tinha uma influência muito grande por causa de Abraão. Porque Abraão, por onde passava, ele era considerado como um príncipe. Porque ele tinha muitas posses, era um homem muito rico e, ao mesmo tempo, era um homem muito bom, muito bondoso com as pessoas. E as pessoas tinham uma grande consideração por Abraão. E quando Ló entra naquela cidade, as pessoas tinham consideração por ele também, porque ele tinha muitas posses, porque ele era sobrinho do bondoso Abraão e muitas outras coisas mais. Só que agora, meus queridos, quem é Ló? Tudo que Ló possuía, ele perdeu praticamente tudo, inclusive parte da sua própria família. Ele sai da cidade empurrado ou puxado pelos anjos de Deus, e ali então, no meio do caminho, a sua esposa, com o amor nas coisas materiais, ela
vira para trás e olha aquilo que estava ficando para trás, os bens materiais que estavam ficando para trás, e ela se torna uma estátua de sal. Ela se perde. E Ló se salva somente Ló e as suas duas filhas mais novas. As outras filhas de Ló também se perderam na cidade de Sodoma e Gomorra. Essa lição nos ensina que nós devemos ter cuidado com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Muitas vezes nós escolhemos as coisas temporais e esquecemos das coisas atemporais. Muitas vezes nós escolhemos pela ganância, pela vontade de ter e possuir, nós escolhemos buscar essas coisas temporais, essas coisas passageiras, e nos esquecemos que nós estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. Sabe, não há nada de errado em você prosperar na vida financeira. O erro está em nós colocarmos o nosso amor nas coisas que nós prosperamos. Nós temos que colocar, como eu disse aqui anteriormente, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós podemos trabalhar, podemos olhar para um futuro um pouco melhor, embora nós sabemos que o futuro deste mundo, ele já está no final, o mundo está para acabar, Jesus está voltando. Nós não temos mais tempo, Jesus voltará em poucos anos, mas não é pecado você sonhar com algo melhor, com uma condição de vida melhor, com algo melhor. Mas nunca se esqueça de que Deus deve estar em primeiro lugar na sua vida. Nunca se apegue ao amor, aos bens materiais, porque quando nós nos apegamos aos bens materiais, nós corremos um risco muito grande, que é perder a vida eterna. O que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Diz Marcos no verso para memorizar dessa semana. Então, que nós possamos refletir nessas histórias lindas que nós estamos estudando, porque elas são histórias deixadas, são lições de vidas deixadas para que nós possamos aprender as lições da vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te dê a paz. Não se esqueça de se inscrever no canal A Última Batalha. Estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos no Facebook. Acompanhe-nos nas redes sociais para que você continue recebendo mais mensagens como esta. Tenha um feliz dia na presença de Jesus.